Bom, gente, agora eu vou saudar aqui o historiador, professor e educador popular, Jones Manuel, que está aqui com a gente. Jones Manuel, bom dia. Olá, Anderson, bom dia para todo o público do Faixa Livre. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Jones, contar aqui com a tua presença e tua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você fazer essa interlocução com a gente para falar um pouco sobre política nacional, né, Jones? Porque o governo do presidente Lula, aí, em pouco mais de 1 ano e 3 meses de mandato, já tem uma identidade bem definida. Para além da já conhecida conciliação de classes, que foi uma tônica ao longo dos 2 primeiros mandatos do petista, nós temos agora, o Jones, uma gestão de centro-direita, especialmente pela atuação do ministro da Fazenda com o Fernando Haddad demonizando aí a irresponsabilidade fiscal, restringindo investimentos, estabelecendo metas de déficit, ainda que as alargue quando a realidade bate a porta, enfim. O receituário dos neoliberais de cabo a rabo, com algumas concessões à classe trabalhadora, está sendo colocado em prática aí por essa gestão. Bom, também não dava para esperar algo muito diferente, né, diante da grande aliança que foi construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Agora, Jones, o que ainda me surpreende, eu confesso, é a falta de mobilização para cobrar por mudanças estruturais, algo que o próprio Lula andou defendendo no início de governo. Seria o cenário ideal esse para o avanço avassalador da direita no nosso país, Jones? Um governo que é caracterizado como de centro-esquerda, seguindo à risca a cartilha dos endinheirados? Anderson, veja, antes de responder diretamente, eu vou tomar a liberdade de incidir em 2 aspectos da pergunta. Esse governo Lula não é um governo de conciliação de classes. O governo de conciliação de classes foi o segundo governo. Ali sim, né, que, por exemplo, um aspecto básico, o governo Lula, ele defendia e atuava firmemente pela geração de emprego formal, teve um resultado muito importante na geração de emprego formal, mas sem enfrentar a terceirização, a pejotização, a precarização das condições de trabalho, o próprio grau de remuneração, né, uma remuneração média da classe trabalhadora brasileira abaixo de 2 salários mínimos. Então, ele gerava muito emprego formal, mas não enfrentava as condições precárias baseadas na superexploração da força de trabalho, por exemplo. Isso é um exemplo de uma tentativa de conciliação de classes. Esse governo atual é um governo de continuidade da ponte para o futuro do Michel Temer. E continua. Claro que ele continua com alguns contornos. Por exemplo, esse governo não vai sair privatizando a Caixa, o Banco do Brasil e os Correios, como o Bolsonaro queria. Por exemplo, isso está claro. Mas, assim, ele é um governo de continuidade da ponte para o futuro e que se expressa como núcleo central dessa continuidade o novo teto de gastos e o maior pacote de PPPs nos serviços públicos da história. Assim, veja, o maior pacote de PPPs, de parceria público-privada da história brasileira, inclusive, Anderson, presídios, né? Que aí sempre vale destacar que em 2017 o Aécio Neves foi encontrar o Michel Temer e pediu para o Michel Temer colocar presídio no pacote de PPPs, né, no programa de parceria de investimento criado pelo Michel Temer para sair privatizando portos, aeroportos, estradas, rodovias, hidrovias e tal. E o Michel Temer achou demais e não colocou PPPs em presídio. Quer dizer, não colocou presídio no rol das PPPs. O governo Lula colocou. Aliado a isso, Anderson, essa dimensão política do governo não é fruto da frente ampla. Veja os quadros mais à direita do governo no debate sobre política econômica, em todos os aspectos, né? Para além da política fiscal e monetária, na política da Petrobras, no planejamento, na política social e por aí vai. Os quadros mais à direita são os quadros petistas. Veja, o Rui Costa, ele barra, quando chega no Ministério da Casa Civil, toda e qualquer iniciativa minimamente mais avançada. O Fernando Haddad, ele brigou com, inclusive, o Alexandre Silveira, que é ministro das Minas e Energia e senador pelo PSD, pela questão da Petrobras pagar os dividendos extraordinários. O Alexandre Silveira defendia reter esses dividendos para aumentar a capacidade de investimento da Petrobras. O Haddad defendeu entregar tudo para o mercado, para a Petrobras continuar com o papel de vaca leiteira do mercado. Ou seja,
Não é nem a frente ampla, viu? Os quadros orgânicos hoje do petismo, como Wellington Dias, que é aliado da bancada fundamentalista, das comunidades terapêuticas, o Rui Costa, que é um aliado do Centrão e do agronegócio, o Fernando Haddad, que é um office boy da Faria Lima, esses quadros são o que existe mais reacionário dentro desse governo. Isso por um lado. Por outro, Anderson, veja, sua pergunta ela é autoexplicativa a partir da história, não só a história mundial, como a história recente do Brasil. As pessoas gostam de esquecer, Anderson, que a Dilma ela foi reeleita em 2014 e que a popularidade dela estava subindo. Atenção, se você pegar como base a pesquisa Datafolha, de agosto de 2014 até dezembro, você vai ver que a popularidade de Dilma estava assim, ó, subindo. Ela estava se recuperando dos efeitos da jornada de junho de 2013, do desgaste com a Copa e tal. E quando Dilma vira o ano, em dezembro de 2014, ela tinha uma popularidade muito parecida com a que Lula tem hoje. E com tendência de alta. Só que aí o que acontece? Dilma, com o apoio do Lula, né, chama o banqueiro, dono do Bradesco, o Trabuco, para ser ministro da Fazenda. O Trabuco diz que não quer, mas indica um sub do sub dele, que é o Joaquim Levy. Começa o ajuste fiscal, né, comandado pelo Banco Bradesco. Né, o Joaquim Levy trabalhava no Bradesco. E aí esse ajuste fiscal, combinado com o efeito da Lava Jato, dobrou a taxa de desemprego no Brasil em 10 meses, né? Foi um dos maiores, do ponto de vista da redução de gastos primários do Estado com saúde, com educação, com assistência social, com infraestrutura e tal, foi o maior ajuste fiscal operado por Dilma nos últimos 15 anos, à época, e a consequência foi o governo Dilma cair, né? E criar as condições para o golpe exitoso do Michel Temer. Então, assim, as pessoas fazem uma mitologia que a Dilma caiu porque não era habilidosa. Veja, eu tenho muita dificuldade de entender como é que um governo se mantém popular e forte quando ele trai das costas para toda a sua base social. Foi o que Dilma fez no final de 2014 e começo de 2015. E aí eu quero saber agora como é que o Lula vai conseguir manter-se forte quando ele está dando de costas para toda a base social dele. Veja, porque o novo teto de gastos, desculpa, a tendência é cada vez mais reduzir a capacidade responsiva do governo à sua própria base social e eleitoral e, consequentemente, fortalecer as bases opostas da extrema-direita e criar um clima de desânimo, um clima de desorientação geral nos mal chamado campo progressista, que é um clima que já está colocado, viu, Anderson? Você conversa com as pessoas, você escuta, você vê que ninguém está animado, ninguém acha que o governo está indo bem, ninguém está feliz e tal. O máximo que está colocado hoje, algumas pessoas que têm uma postura mais defensista e falam, não pode criticar o governo, porque o fascismo é muito forte, não sei o que e tal. Então é uma defesa muito mais do que não pode criticar porque o outro lado é muito forte, e não uma defesa no sentido de que tá tudo indo bem, tá legal. Tá. É muito engraçado isso. Você não conhece praticamente ninguém. Vocês que estão, o público faixa livre que estão ouvindo a gente, puxe pela mente, assim, puxe pela memória, esse ano. Se você encontrou alguém que achou que o Brasil, não, tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso, tá no caminho certo. A gente não acha ninguém que acha que tá no caminho certo. Tanto que a aprovação do governo está de meio que estacionada, né, o Jones? Como você muito bem coloca, as pessoas aí têm demonstrado as suas dúvidas aí em relação aos rumos do país a partir dessa gestão Lula, das medidas aí que o presidente vem tomando. É evidente que há avanços. Também o termo de comparação é o pior possível, né? Não dá para a gente comparar essa gestão com um governo de destruição nacional que foi a gestão Bolsonaro. Há determinadas compensações que estão sendo realizadas, mas muito longe daquilo que a gente precisa, né, Jones? Agora, esse anúncio do Fernando Haddad, Jones, dizendo aí que vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.502 em 2025, a léguas de distância aí do que o
do que se coloca como salário mínimo necessário para os brasileiros sobreviverem aí, terem o mínimo de dignidade pelo DIEESE. E, principalmente, essa iniciativa do Haddad de reduzir as expectativas da meta fiscal para o próximo ano, o que isso representa na tua avaliação, Jones? É a realidade batendo a porta desse governo? Eu acho que não, Anderson. Eu acho que desde o começo, a meta fiscal déficit zero foi uma jogada. Foi uma jogada política no sentido de que você joga a meta... Fazendo uma metáfora mais simples, como se fosse a negociação de um carro. Se você tem um carro usado e você quer vender e você espera pegar 10 mil no seu carro, você não vai oferecer o primeiro lance de 10 mil para um possível comprador, né? Você vai jogar lá para cima. Né? Você vai dizer, não, eu vendo por 18 mil. Aí, não, mas faz 15, não, mais 15 não dá, não sei o quê, vai para lá, vai para lá, vai para cá, vai para cá e fecha com 10 mil, que é o que você queria. O que o Haddad fez foi justamente isso, foi jogar com a meta ambiciosa e totalmente irrealista, e assim, todo mundo sabia que isso era irrealista, até as pedras da Praia de Boa Viagem sabia que isso era irrealista, só que ele jogou com isso numa ideia de que paralisa todo o debate em torno de uma meta de déficit zero, né? Esse ano é ano de eleição, teria pressões para ampliação de gastos importantes, próprios da própria dinâmica eleitoral, segura essas pressões durante todo o primeiro trimestre, e aí chega o segundo trimestre, flexibiliza um pouquinho a meta, libera um pouquinho a capacidade de gasto discricionário do governo, mas mantém um horizonte de austeridade, né, importante, dentro da lógica neoliberal de redução paulatina do Estado enquanto ente que oferta serviços públicos, e mantém essa lógica. Então, não acho que seja nenhuma mudança de rota, nem uma vitória, nem nada disso, não. Eu acho que o Haddad ele jogou com a grande política da Febraban, né? Ele jogou uma meta lá por alto, paralisou todo mundo nesse debate, fez, inclusive, com que gente de esquerda, o que é fantástico, né? Defendesse o déficit zero. E assim, gente, o governo da Argentina também tem como meta o déficit zero, o Milei. Né? Então, teve gente no Brasil defendendo a mesma política que defende o governo da Argentina, meta de déficit zero, e agora vai vir um teatro generalizado que a gente dizendo assim, o governo ouviu o clamor das ruas, da militância, olha só, o governo disputa, tem contradições, dá para disputar a política econômica, olha o espaço aí para o debate. Então vai vir agora um teatro generalizado dizendo que existem contradições em disputas e que dá para mudar os rumos da política econômica e que a prova é que a meta de déficit foi alterada. Mas isso não se fundamenta. Isso por um lado. Por outro, veja, o aumento do salário mínimo ele é substancialmente importante. Né? O salário mínimo ele é uma bússola redistributiva no conflito de classes no Brasil e na circulação de riqueza fundamental. Agora, tem um fator que a gente nunca pode perder de vista, Anderson, que é a eficácia do salário mínimo como elemento de garantia de condições de vida da classe trabalhadora depende do grau de formalização também do mercado de trabalho. É claro que, mesmo para o mercado de trabalho informal, o salário mínimo acaba sendo também uma bússola, só que funciona por canais mais indiretos. A partir do momento que o governo Lula não faz absolutamente nada para enfrentar a brutal informalidade que está reinando no Brasil, mais de 50 milhões de trabalhadores na informalidade, se não me falha a memória, puxando um dado de cabeça, eu acho que nesse momento a gente tem só 32 ou 33 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em condições de mercado de trabalho formal. O efeito do reajuste do salário mínimo, que esse reajuste ainda é pequeno, mas o efeito do reajuste do salário mínimo ainda é menor no mercado de trabalho brasileiro. Se você pegar um arco de comparação, você pega o reajuste do salário mínimo que aconteceu no Brasil, por exemplo, em 2010 e hoje, o reajuste de 2010 tinha um efeito redistributivo muito maior, dado o nível de formalização maior da força de trabalho. Hoje, mantendo esse grau de informalidade, é até difícil, inclusive, dado que tem muita força de trabalho disponível, ociosa para o capital explorar, que nos diversos nichos da economia popular, esse reajuste do salário mínimo se propague como deveria.
Tem um efeito muito limitado, né, o Jones? Ainda que seja importante, de fato, esse reajuste do salário mínimo, essa política de reajuste do salário mínimo que o governo Lula tem adotado, considerando a inflação e mais a variação do PIB no último período, é importante, mas ainda muito limitado diante desse cenário, especialmente de precarização que está colocado, mesmo que o salário mínimo seja um balizador ali das relações que estejam fora aí do que diz respeito à CLT. Agora, você falou em disputa nessa tua última resposta, Jones, eu queria tratar contigo desse quadro que está colocado em relação ao Arthur Lira, né? O presidente da Câmara andou atacando a articulação política do governo, sinaliza aí. Você acha que essa postura, o presidente Lula defendeu o ministro da articulação das relações institucionais, né? O Alexandre Padilha. Você acha que essa defesa que Lula faz de maneira mais enfática do Alexandre Padilha sinaliza com uma mudança na relação do governo com o legislativo, ou você acha que isso é tudo jogo de cena? O presidente pode endurecer com o Congresso a partir do que a gente viu aí na semana passada, da fala do Arthur Lira e da resposta do Lula? Não, Anderson, eu acho que isso é só... Porque o que o Arthur Lira quer? O Arthur Lira ele está numa cruzada para tomar conta do Ministério, meter a mão, né, melhor dizendo, do Ministério da Saúde. E também no processo de operacionalização das emendas. Então, por exemplo, há uma demanda muito grande, inclusive de figuras do PT envolvidas em corrupção até o talo, como uma certa figura de Maricá, que é, por exemplo, nos hospitais federais no Rio de Janeiro, a ministra Anísia fez, pode ter emenda parlamentar, é claro, mas vamos ter alguns critérios, né? Então, fez uma lista de critérios para as emendas parlamentares na saúde serem executadas, né? Porque existe uma obrigatoriedade de X% das emendas, que eu não vou lembrar agora de cabeça, serem executadas na área da saúde. Então, boa parte das emendas parlamentares desse orçamento bilionário passa pelo Ministério da Saúde, e várias emendas não estão sendo executadas simplesmente porque não cumprem critérios mínimos de racionalidade do gasto público, né? A gente vai lembrar que durante o governo Bolsonaro tinha coisas como comprou 50 mil dentaduras para uma cidade de 20 mil pessoas. Supostamente teria sido realizado 20 mil cirurgias eletivas de catarata para uma cidade em que tinha 1.000 pessoas com catarata e coisas desse tipo. Então, a ministra Anísia vem tentando dar um limite nisso, isso provoca um desgaste permanente do Arthur Lira e a sua quadrilha com o governo Lula, não com o governo, muito mais com o ministério, inclusive, porque essa postura da Anísia nem é de todo o governo. E aí o Padilha é que deveria ser o responsável, dentre outras coisas, na visão do Arthur Lira, por convencer a Anísia Trindade, Anísia, acaba com esse negócio aí de critério para pagar emenda, paga emenda de todo jeito, vamos ter uma boa relação com o Congresso, porque assim, gente, vamos falar aqui um bom português. Na lógica do Arthur Lira, ter uma boa relação com o Congresso é deixar o Congresso roubar. É isso. Não tem muito segredo, não tem muita elaboração política, não precisa citar Maquiavel, Hobbes, Bob, de ninguém, não. Na lógica do Arthur Lira, ter uma boa relação com o Congresso é deixar o Congresso roubar. É permitir... Eu estava ouvindo, né, a entrevista com, se não me falhar a memória agora, o nome dele é o Alexandre de Maceió. Lá em Maceió, teve durante o governo Bolsonaro milhares de compras de kit robótica, Anderson, sendo distribuído para cidades do interior de Alagoas, em que a cidade mal tinha fornecimento de energia elétrica, mal tinha fornecimento de água, e chegando uma porrada de kit robótico nas escolas, em que muitas vezes a escola não tinha nem sequer uma parede rebocada. E aí significa o quê? Em cada uma dessas emendas parlamentares executadas, que era kit robótica, que era milhares de ditadura, que era umas cirurgias estranhas e não sei o quê, dessas emendas, 60%, 50% era roubo para o deputado fazer caixa. O deputado fazer caixa para quê? Para eleição. Vamos lá, gente. Hoje, no Congresso, durante o mandato, um deputado tem direito em 4 anos a 50 milhões. Sabe? 50 milhões de reais. Vamos imaginar que um deputado consiga roubar só metade disso. Só metade disso. Gente, ninguém com 25 milhões perde uma reeleição, não, viu? Assim, ninguém com 25 milhões
perde uma reeleição. E aí, a relação boa do Congresso é isso. Então, assim, não é que o Padilha, inclusive, tenha fibra moral para bancar o enfrentamento que a Nise está bancando. Eu nem acho que tenha, a propósito. Mas é uma perspectiva de que não dá, inclusive pela própria formação, pela própria história da Nise, espero não estar enganado, mas eu acho que a Nise não toparia, por exemplo, deixar roubar indiscriminadamente no Ministério da Saúde. E aí o Arthur Lira não pode ir diretamente contra a Nise e a Trindade nesse aspecto, porque aí seria meio que pedir publicamente para roubar. Então a conversa é meio cifrada. O Padilha é incompetente. Pode reparar, Anderson, que nunca se fala diretamente incompetente em quê? Porque a articulação política do governo não é boa. Que articulação política? Como assim? O governo precisa melhorar a articulação política. Mas que articulação política? Nunca se fala abertamente os termos dessa conversa. É sempre falta articulação política, falta diálogo, falta conversa. Se falta política, articulação, diálogo, conversa, eles dizendo assim, a gente estava roubando mais, o governo Bolsonaro estava com mais liberdade. Não que o governo Lula também seja um exemplo de combate à corrupção. A Codevasf, ano passado, por exemplo, continuava um esquema muito estranho de compra de máquina agrícola, e Codevasf fazendo asfaltamento, um negócio estranhíssimo, mas enfim. Mas tinham muito mais liberdade para roubar durante o governo Bolsonaro, né? Então, essa crise todinha, crise artificial criada pelo Arthur Lira, além de ele estar incomodado com a votação do Domingos Brazão, porque ele queria deixar o Domingos Brazão livre, né, o mandante do assassinato da Marielle e do Anderson, basicamente pressão em cima do Padilha, reverberando enquanto pressão para tomar o Ministério da Saúde, e o que o Lula fez foi só sustentar a posição, né, mas sustentar a posição não significa para mim também nenhuma mudança de atitude do governo, não. Ele vai tentar, no mínimo, se equilibrar nessa dinâmica até o processo eleitoral desse ano. É isso. Ô Jones, eu estou com meu tempo limitado aqui, mas ainda tem duas questões para a gente tratar no programa. Primeiro, queria que você repercutisse essas falas aí do Elon Musk, lá, o bilionário, que andou criticando o Supremo Tribunal Federal, enfim, falou que o Alexandre de Moraes ele é um ditador, questionou a nomeação do Cristiano Zanin pelo Lula para a Suprema Corte, enfim, atacou, de fato, a soberania nacional de olho nos seus interesses econômicos. Como é que você coloca essas falas aí, essas declarações do Elon Musk no cenário da política nacional e internacional, acima de tudo, né? Como é que você vê essas declarações do bilionário e, especialmente, as reações aqui da institucionalidade no país? O Lula questionou lá, criticou, condenou as falas do Musk, mas sem citar o nome desse cidadão. Como é que você vê aí essa postura do Elon Musk? Como é que isso se coloca na disputa política que está colocada aqui no nosso país, Jones? Veja, Anderson, acho que tem várias implicações aqui que a gente poderia passar o dia debatendo. Eu vou destacar, inicialmente, só uma. O lítio. Ele é um material estratégico hoje nas cadeias produtivas de alto valor agregado, né? Para a produção, por exemplo, de baterias de carros elétricos, que é o que a Tesla lá produz, é necessário lítio. A América do Sul detém as maiores reservas de lítio do mundo. Atenção, reservas, não necessariamente produção, porque são coisas diferentes. A China, por exemplo, é uma das maiores produtoras de lítio do mundo, sem ter reserva de lítio. Existe o Triângulo do Lítio, que é Bolívia, Chile e Argentina, que detêm 60% das reservas de lítio no mundo. Só que o Brasil, mesmo não sendo um dos maiores detentores do mundo, ele tem boas quantidades de lítio. O Brasil é o 7º maior reserva de lítio do mundo e é o 5º país maior produtor de lítio do mundo. O Brasil tem um BNDES, o Brasil tem uma rede relativamente forte de universidades públicas, o Brasil tem bancos públicos como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e tal. O Brasil tem possibilidades objetivas do ponto de vista de crédito e de uma infraestrutura de pesquisa e de, inclusive, escala de mercado interno, de ser ponta de lança da criação de uma espécie de OPEP do lítio. Sabe?
Do mesmo jeito que os países produtores de petróleo se reuniram para regular o preço do petróleo no mercado mundial e dizer assim, ó, acabou esse negócio de petróleo barato, o Brasil poderia liderar um processo junto. Agora junto à Argentina fica mais difícil, né? Mas junto a Bolívia e o Chile, de os países da América do Sul se reunirem, negociarem o lítio conjuntamente e processar ele industrialmente. Elon Musk, ele tem interesses diretos nisso, né? Ele patrocinou o golpe na Bolívia contra o governo Evo Morales e Garcia Linera, né? Ele tem relações diretas com Javier Milei na Argentina. Ele tem uma relação de muito interesse com o Chile e agora promover um ataque ao Brasil. Aliado a isso, a Starlink tem interesses estratégicos, que é outra empresa do Elon Musk, em toda a Amazônia, né? Inclusive, o governo brasileiro, ano passado, fechou um contrato para a Starlink fornecer internet para navios da Marinha brasileira. É uma piada, né, gente? Esse país, às vezes, deixa a gente triste. Então, por trás de todo esse negócio de liberdade de expressão e não sei o quê, todo esse conversa mole, a censura, o Brasil tem censura, e essa conversa todinha, o que existe é um processo de interesses estratégicos, não só do Musk, como do próprio Estado estadunidense. Não pense que é porque o Musk apoia o Biden, que apoia o Trump, aliás, que não é do interesse do governo Biden, um governo brasileiro cada vez mais fraco, cada vez mais acuado, sem nenhuma perspectiva estratégica. É do interesse perene dos Estados Unidos, não importa que tipo de partido ou liderança esteja sentado na presidência, que o Brasil esteja prostrado e sem nenhuma perspectiva de integração latino-americana, nenhum projeto estratégico e soberano, né? Então, Anderson, no frigir dos ovos, o que eu achei desse negócio todo foi que foi uma competição de superficialidade, né? Porque de um lado era a extrema-direita falando de liberdade de expressão, do outro era um debate sobre soberania nacional, que até apontava para uma direção importante, mas tinha como consequência apoiar o Xandão. Uhum. E assim, soberania nacional, na era da terceira ou quarta revolução industrial, como quiserem chamar, significa a gente ter uma estratégia econômica, produtiva e tecnológica para ter sistemas comunicacionais próprios, né, nacionais, públicos, transparentes e democraticamente controlados, em que a gente tire funcionalidades, no sentido de uso de mercado, de Google, de Facebook, de Meta, de Twitter e por aí vai, faça como a China, porque, vejam, as pessoas acham que o Twitter é proibido da China. Isso não é verdade. O Twitter não é proibido da China, o Google não é proibido da China, o YouTube não é proibido na China. Você pode usar usando um VPN, que VPN também não é proibido na China. Sim. O que eles fizeram foi criar uma estrutura nacional própria de comunicação soberana, tornando simplesmente inútil, disfuncional as big techs do imperialismo estadunidense. Soberania de verdade rima com isso, inclusive para criar uma opinião pública que entenda a importância de um trato soberano e de integração latino-americano para materiais estratégicos como o lítio. Mas, infelizmente, nada disso está em debate no Brasil. E o Paulo Pimenta, o senhor Paulo Pimenta, é uma das pessoas com maior capacidade que eu já vi na minha vida de nunca debater o que é importante, né? Nessa crise todinha, é impressionante como o Paulo Pimenta gosta de jogar no campo de debate escolhido pela extrema-direita. Né? O Jones, você me deu o mote ideal para a gente fechar aqui o nosso papo. Eu queria falar justamente a respeito de integração da América Latina, porque o Lula embarca hoje lá para a Colômbia, onde terá encontros aí com o presidente do país, o Gustavo Petro. Os dois devem assinar acordos bilaterais para a cooperação no combate ao tráfico de pessoas, cooperação cultural também e policial, além de desenvolvimento agrário. Mas, principalmente, eles devem discutir, Jones, as eleições na Venezuela e a crise diplomática entre Equador e México. O ambiente não anda nada fácil aqui no nosso continente. A gente sabe muito bem, Jones, que o Gustavo Petro tem se colocado de maneira muito firme em defesa aos trabalhadores lá na Colômbia, da soberania do país, batendo de frente com os interesses
historicamente hegemônico por lá, inclusive dos militares. Para além dessa viagem em si, o Jones, o Lula pode trazer da Colômbia ideias de como fazer esse enfrentamento à direita aqui no nosso país. O presidente brasileiro tem a aprender com Gustavo Petro aí nessa viagem que ele vai fazer ao longo desses próximos dias? Ele teria a aprender se o Lula tivesse disposto a isso, né? Eu, inclusive, Anderson, já defendi o Lula várias vezes, porque tem muita gente que fala que o Lula, inclusive vai falar o meu elitista, que o Lula é ignorante, que o Lula não estuda, que, pelo contrário, está falando de uma figura política altamente qualificada do ponto de vista de entender o panorama político, de entender o que é que está em jogo. Eu, às vezes, acompanho alguns convidados aqui que falam, Lula é um político vulgar, não sei o quê. Eu até entendo o sentido da análise, mas eu acho que isso, querendo ser uma crítica, acaba ajudando o Lula, no sentido de que parece que ele precisa de um esclarecimento para tomar uma outra dimensão de política, quando, na verdade, eu tenho certeza que o Lula leu todos os livros, conhece todos os autores e autoras, Anderson, que eu e você poderíamos citar, inclusive porque pelo próprio tempo que ele tem de estrada, ele conviveu com boa parte deles, né? A gente está falando de uma figura que conviveu com Celso Furtado, com Carlos Lessa, com Maria da Conceição Tavares, que está viva, mas está mais reclusa da vida pública, com Francisco Vefó, com Teotônio dos Santos, sabe? Então, o Lula, ele pode ver, inclusive, com Gustavo Petro, e acho difícil isso acontecer, é que, mais uma vez, tem uma experiência alternativa ao progressismo lulista. As pessoas esqueceram, Anderson, que durante o governo Chávez, embora o Lula e o Chávez fossem amigos, havia uma disputa ali pela hegemonia da esquerda na América Latina. Não é um projeto chavista e um projeto lulista. Teve um episódio até conhecido no Peru que o Lanta, o Mala, ele começa a campanha muito próximo do Hugo Chávez no debate bolivariano. O PT entra na campanha, né, para afastar o Lanta Humala da influência chavista, e o Lanta adota um programa mais de mercado, com preocupação social, né? Então, na eleição peruana, era o Chávez meio puxando para a esquerda e o petismo puxando para a direita. A Colômbia é a primeira vez na história da Colômbia que o país tem um presidente de esquerda, progressista, ou qualquer coisa dessa. Assim. A Colômbia, gente... Enfim, na era das redes sociais, a memória se dissipa muito rápido. A Colômbia, até 2022, era chamada da Israel da América do Sul. Por que a Colômbia era chamada assim, gente? Porque os Estados Unidos tinha na Colômbia a sua base mais fiel, seu aliado mais fiel, porque nunca ninguém minimamente de esquerda tinha sentado na cadeira presidencial. A Colômbia crivada de bases militares dos Estados Unidos, crivada de milícias e paramilitares de extrema-direita americanófilos, sabe? Essa que é a Colômbia. É nessa Colômbia que passa por uma revolução popular, uma rebelião popular, que constitui um governo de esquerda, e as pessoas falam assim, Jones, mas é um governo que tem baixa popularidade. Naturalmente, dado que está se propondo a enfrentar 100 anos de legado de construção de um Estado burguês moderno que não teve nenhuma perspectiva minimamente reformista, popular e de soberania nacional. O governo Gustavo Petro tem uma baixa popularidade, mas tem uma capacidade de mobilização muito forte. Mês passado derrubou um golpe de Estado, que era operado pela Suprema Corte do país, que é o equivalente ao STF, que estava segurando a nomeação do procurador-geral do Gustavo Petro, né? E é um governo que vem avançando no sentido de que consolidar na classe trabalhadora a necessidade de reformas estruturais. Criação de um SUS na Colômbia, que não existe, uma reforma trabalhista que realmente crie direitos, uma reforma previdenciária que garanta a aposentadoria universal para todos e todas da Colômbia, um controle sobre a indústria petrolífera e usar a renda da indústria petrolífera no sentido da transição energética, da descarbonização. Está se criando uma dinâmica na Colômbia que se essas reformas não passarem agora no governo Gustavo Petro,
elas vão se manter enquanto consciência viva das amplas massas da população, em que com tendências a, inclusive, acirramentos de confrontos de rua, em que a burguesia, se ela ganha a próxima eleição, ela não vai ter governança mais tranquila, percebe? Então, ou seja, há uma mudança na correlação de forças na sociedade, na perspectiva subjetiva, teórica, imagética, cultural do nosso povo, do povo colombiano, que é nosso também, somos irmãos latino-americanos, que vai se consolidando na necessidade, que é, Anderson, fazendo uma comparação bem formal e bem precária, que é como estavam as reformas de base no Brasil, sabe? Para além da dimensão de esquerda, direita, comunista, trabalhista, nacionalista, todo mundo entendia a necessidade das reformas de base, particularmente a reforma agrária. Aquilo ali cimentou-se na sociedade brasileira, percebe? Então, há um elemento muito importante que é entender o que é algo como a classe trabalhadora se consolidar com um programa de reformas populares que transcende o governo do momento. Isso a gente não tem hoje no Brasil e não tem no Brasil há mais de 30 anos. Então, a gente tem muito a aprender com a experiência colombiana, inclusive, só para concluir a resposta, do ponto de vista proporcional, Gustavo Petro tem menos deputados no Congresso do que o Lula. É isso, o que se dá é a atuação do presidente junto às massas, né, Jones, dialogando, articulando, enfim, cria-se um ambiente de manutenção dessa pressão popular, mesmo que haja aí a eleição de um próximo governo de direita lá na Colômbia. Jones, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui, conseguimos finalmente agendar esse nosso diálogo aqui, você tem 1000 iniciativas que tem tocado aí ao longo da tua trajetória. Eu quero agradecer muito essa tua participação. Eu espero que a gente consiga aí arrumar um espaço na agenda para proximamente a gente conversar contigo aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria te receber no programa, viu, Jones? Eu que agradeço, Anderson. Foi um prazer. A gente vai se organizando e consegue, sim, um abraço para todo o público do Faixa Livre. Até a próxima. Obrigado, Jones. Um abraço para você. Até a próxima.